O ar da fábrica, pesado de metal e óleo, parecia zumbir com a frustração contida. Naquele galpão enorme, onde máquinas caras eram montadas, havia um problema sério. Um motor, o mais novo protótipo da montadora, estava parado. Custou milhões, mas não funcionava. Engenheiros internos limpos andavam de um lado para o outro, frustrados. Aurora Brandão, a chefe, uma mulher com muitos diplomas e um jeito muito seguro de si, analisava dados no computador. Sua equipe, antes confiante, agora parecia perdida. Ninguém sabia por que aquele motor não dava nenhum sinal de vida. Era um prejuízo grande para a empresa e um mistério sem solução. Foi então que um funcionário mais antigo, que trabalhava na fábrica há muito tempo, deu uma sugestão: chamar Silas. Houve risadas. Silas, o mecânico que vive sujo de graxa? Alguém perguntou com deboche. Silas, um homem de 40 e poucos anos, com mãos grossas de tanto trabalhar, apareceu. Ele usava um macacão manchado de óleo. Seus olhos, porém, eram calmos e observavam o motor com uma atenção diferente da pressa dos engenheiros. Ele era um tipo de mecânico mais antigo, que confiava no que sentia e ouvia, não só nos computadores. Muitos na fábrica o viam como alguém sem estudo, que não entendia de tecnologia moderna. Aurora olhou para Silas. Ela deu um sorriso de lado, que parecia zombar da situação. Era como se ela estivesse lançando um desafio, querendo ver Silas falhar na frente de todos. O motor, grande e inerte, parecia rir dos engenheiros formados. Silas apenas respirou fundo. Ele podia sentir que algo não estava certo naquele motor, uma falha que nenhuma máquina havia detectado. O público agora se perguntava: o que um mecânico simples faria diante de um motor tão complexo que nem os grandes engenheiros conseguiam consertar? O que aconteceria a seguir? Gostou da introdução? Mergulhe fundo nesta história de esforço e reviravolta. Curta, comente e compartilhe para acompanhar cada passo dessa jornada. Silas cresceu numa pequena, em uma cidade do interior. Ali, o cheiro de graxa e gasolina era parte da casa. Ele aprendeu o ofício com o pai, que não tinha diplomas, mas entendia de motores como poucos. Era um conhecimento passado de geração para geração, na base da prática, do erro e do acerto e da intuição. As máquinas não falavam, mas Silas aprendia a ouvir seus chiados e batidas. Ele veio para a cidade grande em busca de mais trabalho e esperança para a família. Porém, nesse novo lugar, ele era visto apenas como um trabalhador braçal, alguém sem valor, num mundo que só admirava quem tinha faculdade e títulos. Sua aparência simples e seu jeito calmo reforçavam essa visão. Na montadora, muitos engenheiros o olhavam como uma peça antiga de museu, alguém que não se encaixava na era da tecnologia avançada. Para eles, Silas era lento, talvez ingênuo, e seu jeito de conversar com as máquinas era coisa de gente velha. Ninguém parecia notar o brilho em seus olhos quando ele estava perto de um motor, a paixão em suas mãos calejadas. O valor que ele dava ao trabalho duro e ao conhecimento vindo da experiência não era reconhecido por quem só via números e teorias complexas. Além de tudo, Silas carregava um fardo pesado. Ele era o único a sustentar sua irmã mais nova, que tinha problemas de saúde e exigia muitos cuidados e despesas. Essa responsabilidade silenciosa pesava em seus ombros, tornando-o ainda mais vulnerável ao desprezo dos outros. Cada olhar de pena ou deboche era uma ferida. A mais, mas Silas não desistia. Ele precisava daquele emprego, precisava provar seu valor não por ego, mas pela dignidade de seu ofício e pela promessa de um futuro melhor para sua irmã. Sua força vinha desse amor e dessa teimosia silenciosa. Silas se aproximou do motor parado. Com calma, ele começou a inspecionar o gigante de metal, passando as mãos pelas peças como se as sentisse. Os engenheiros de Aurora, que estavam por perto,
observavam com olhares cheios de desprezo. Eles cochichavam e trocavam sorrisos irônicos. Para eles, era um espetáculo ridículo ver um mecânico simples tentar algo que eles, com toda a sua formação, não haviam conseguido. A atmosfera ficou pesada, cheia de um ar de superioridade que fazia Silas se sentir ainda menor naquele ambiente moderno e impessoal. Cada movimento de Silas era julgado e desdenhado em silêncio por aqueles que se consideravam a elite do conhecimento ali. A humilhação aumentou quando Aurora se aproximou. Com um sorriso que não alcançava os olhos, ela lançou um desafio em tom de zombaria, quase sussurrando para que a equipe ouvisse. "Se você consertar esse motor mecânico, eu me caso com você." A frase dela não era uma promessa, mas uma piada cruel, cheia de sarcasmo. A risada alta de Aurora e de seus engenheiros ecoou pelo galpão, fazendo Silas sentir o peso de cada deboche. Ele não demonstrou raiva, mas um incômodo silencioso. Seu rosto, antes calmo, ficou um pouco tenso, mostrando que as palavras atingiram em cheio sua dignidade. Silas não respondeu com palavras, apenas acenou com a cabeça, um gesto simples que carregava toda a sua teimosia e a certeza de sua capacidade. Ele se recusava a ser intimidado por aquela humilhação pública. O som das risadas diminuiu, substituído por um silêncio carregado de expectativa. Ninguém ali acreditava que ele pudesse ter sucesso. Mas, no olhar de Silas, havia uma determinação que os outros não conseguiam ler. Ele sentiu a injustiça do momento, a forma como seu conhecimento era desvalorizado, mas isso só o impulsionou a provar que estavam todos errados. Léo, o estagiário, observava tudo de perto. Ele era jovem, recém-saído da faculdade e via Aurora como um ídolo. Queria ser como ela, inteligente, com diplomas importantes e respeitado por todos na montadora. No começo, Léo também duvidava de Silas. Compartilhava do olhar cético e um pouco arrogante da equipe de engenharia. Para ele, o conhecimento vinha dos livros e dos computadores, e a forma de trabalhar de Silas parecia ultrapassada, quase ridícula. Ele assistia Silas se curvar sobre o motor, suas mãos calejadas tocando as peças, e não entendia o que o mecânico esperava encontrar ali, sem o auxílio da tecnologia de ponta que eles tanto valorizavam e dominavam. Mas, à medida que os dias passavam e Silas não desistia, algo começou a mudar em Léo. Ele via a dedicação de Silas, a paciência com que tentava uma e outra vez, a forma como ele parecia escutar o motor. Era diferente da pressa e da frustração de Aurora e sua equipe, que apenas revisavam planilhas e teorias. Léo começou a notar que a paixão nos olhos de Silas era algo que ele nunca tinha visto nos outros engenheiros. O mecânico não seguia um manual, mas uma intuição profunda, algo que os livros da faculdade não ensinavam. Léo percebia a frustração dos outros e o sarcasmo de Aurora aumentar a cada tentativa. Contudo, em seu silêncio, o jovem estagiário começou a questionar suas próprias ideias. A inteligência podia estar nos cálculos. Sim, mas também nas mãos que conheciam o material. Ele via Silas sujo de graxa, mas com uma luz nos olhos que faltava em muitos ao seu redor. Léo, que antes só admirava a lógica fria, começava a ver a beleza e a complexidade do conhecimento que vinha da prática. Aos poucos, seus olhos se abriam para um tipo diferente de sabedoria, uma que a universidade não havia lhe mostrado. A cada vez que Silas tentava algo e o motor não respondia, o sarcasmo de Aurora ficava mais forte. Ela fazia comentários cortantes sobre magia versus ciência, sempre com um sorriso de superioridade. A pressão aumentava. Muitos funcionários faziam apostas sobre o fracasso de Silas, e ele podia sentir os olhares de pena e desdém. Léo, que o observava, começou a sentir um desconforto crescente. Via a persistência teimosa de Silas, a forma como ele não desistia,
algo que ele não encontrava em Aurora, apesar de toda a sua inteligência. Essa paixão pelo trabalho era um detalhe que as teorias da faculdade não conseguiam explicar, e Léo se via cada vez mais intrigado. Houve momentos em que Silas quase cedeu ao desespero. Aquele motor era complexo demais, e as horas de trabalho eram exaustivas. A cada tentativa que falhava, a imagem de sua irmã doente, dependendo dele, vinha à sua mente. O desafio lançado por Aurora também ecoava, mas não como algo a ser superado por orgulho, e sim como uma prova de sua dignidade. Ele respirava fundo, passava a mão pelo cabelo oleoso e voltava para o trabalho. Esse amor silencioso pela irmã e a teimosia em seu coração eram o combustível que o impulsionava a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido e o cansaço o vencia. À noite, em sua casa simples, Silas não descansava. Ele espalhava diagramas antigos no chão, desenhos de motores de décadas passadas, e os estudava com uma lupa. Era um conhecimento que não estava nos livros de engenharia moderna, mas nas páginas amareladas da experiência. Ele sonhava com o motor, com ruídos e engrenagens, buscando a solução em seus pensamentos mais profundos. A tensão atingia seu ponto máximo. Um prazo final se aproximava rapidamente e a pressão para consertar o motor se tornava insuportável. Silas sabia que o tempo estava acabando, mas um pequeno detalhe, algo que ele havia percebido no dia anterior, não saía de sua mente, uma semente de esperança em meio ao caos. A história está prestes a ter uma reviravolta. Não perca os próximos acontecimentos. Siga nosso perfil e fique por dentro de cada emoção. O que você acha que Silas vai descobrir? Deixe seu comentário. A reviravolta aconteceu em um momento de silêncio profundo. Após dias de trabalho sem descanso, quando todos já esperavam o fracasso, Silas pediu para ficar a sós com o motor por um último instante. O galpão estava vazio, a luz da fábrica fraca. Ele fechou os olhos, suas mãos calejadas tocando o metal frio do motor. Silas não usava ferramentas complexas, apenas sua intuição. Ele ouvia o motor, como se o metal pudesse falar. Era um jeito antigo de trabalhar, que seus professores de engenharia desprezariam, mas que para ele era a única forma de entender o que a máquina estava sentindo. De repente, Silas sentiu algo. Uma vibração quase imperceptível, um movimento minúsculo que nenhum sensor de alta tecnologia, por mais moderno que fosse, conseguiu captar. Era como um grito silencioso vindo de dentro do motor. Uma anomalia tão pequena que só anos de experiência e a intuição apurada podiam detectar. Aquele detalhe insignificante era o grande problema. Ele abriu os olhos. O motor, aos olhos dos outros, parecia perfeito, mas Silas sabia que havia uma falha ali. Ele havia encontrado a raiz de todo o problema. Ele se afastou e, com um movimento preciso, apontou para um minúsculo parafuso. É este parafuso. Sua voz era calma, mas firme. A rosca está um pouco gasta. Isso causa um desequilíbrio que nossos sensores não leem. A descrença da equipe de engenheiros era visível. Aurora riu, pensando ser um detalhe bobo, insignificante demais para um motor tão complexo. Mas Silas, sem dizer mais nada, fez a substituição rápida da peça minúscula. A tensão no ar era palpável. Aquele era o momento da verdade, o teste final de sua intuição contra a lógica deles. Silas apertou um botão. O galpão ficou em silêncio por um segundo, tenso. Então, um chiado suave começou, diferente de tudo que tinham ouvido antes. Depois, o chiado se transformou em um ronco baixo, constante e perfeito. O motor, antes mudo e sem vida, funcionava perfeitamente com uma melodia que parecia impossível, preenchendo o ar com o som da vitória. Aquele som limpo era a prova de que Silas estava certo e que toda a tecnologia deles não havia encontrado o que a intuição do mecânico encontrou.
O barulho do motor encheu o espaço, silenciando o ceticismo de todos. O rosto de Aurora se contorceu. Primeiro, choque. Depois, vergonha. Por fim, uma surpresa que beirava a admiração. Seu sorriso zombeteiro desapareceu e o silêncio, constrangido, substituiu as risadas que antes ecoavam. Ela, a engenheira brilhante, havia sido superada por um mecânico que ela tanto havia subestimado. Os outros engenheiros da equipe também estavam boquiabertos, sem saber o que dizer. Eles se entreolhavam, a arrogância de antes substituída por um espanto mudo. Aquele motor não era só um projeto consertado. Era a prova de que estavam todos errados em seus julgamentos. Aurora, em um gesto que valia mais que 1000 desculpas, começou a andar na direção de Silas. Seus olhos, antes cheios de ironia, agora revelavam um respeito puro. Ela não ofereceu o casamento, claro, mas estendeu a mão para ele. Não era a mão de uma chefe para um funcionário, mas de alguém que reconhecia um mestre. Eu estava errada, ela disse, suas palavras poucas, mas carregadas de peso e humildade. Você é um gênio. Léo, o estagiário, aplaudiu, sentindo as lágrimas nos olhos. Sua visão de mundo havia mudado. Ele entendeu que a verdadeira engenharia não estava só nos livros, mas na paixão e na sabedoria das mãos. A história de Silas e o motor que ninguém conseguia consertar ecoa uma lição simples, mas poderosa. O verdadeiro conhecimento não se prende apenas a diplomas pendurados na parede ou a cargos importantes. Ele mora na dedicação, na paixão e na sabedoria que se ganha com as mãos no trabalho, com anos de experiência e com um coração que se recusa a desistir. É um convite para olharmos além do que os olhos veem, para valorizar todas as formas de inteligência, não importa de onde ela venha. A humildade, muitas vezes, guarda uma grandeza que a soberba jamais conseguirá alcançar, mostrando que o valor de uma pessoa vai muito além de seu currículo ou de sua posição social. Silas, o mecânico que era visto como invisível, tornou-se um símbolo de resiliência. Ele aceitou a humilhação com dignidade e provou seu valor não com gritos, mas com o silêncio de seu trabalho e o ronco perfeito de um motor. Aquele dia transformou o ambiente da fábrica e, mais importante, mudou a visão de pessoas como Aurora e Léo. Eles aprenderam que o respeito se constrói quando se supera o preconceito, quando se olha para o ser humano e para o conhecimento com a mente aberta, e não com julgamentos baseados em aparências ou títulos. No fim, a mais bela sinfonia não foi o som do motor consertado, mas a união de duas ideias que pareciam opostas: a teoria da engenharia e a prática da mecânica, a mente e as mãos. Foi o momento em que a inteligência acadêmica e a sabedoria da experiência se encontraram e se completaram. Silas não precisou de palavras grandiosas para ensinar. Sua paixão e sua capacidade falaram por si, mostrando que a verdadeira luz não brilha nos holofotes, mas na alma que encontra seu lar e seu propósito, fazendo florescer a esperança onde antes só havia desprezo. Essa história tocou você? Se sim, curta este roteiro, deixe seu comentário sobre a mensagem que ele transmitiu e inscreva-se em nosso canal para mais narrativas que inspiram e emocionam. Sua interação é a luz que nos impulsiona. O ar da fábrica, pesado de metal e óleo, parecia zumbir com a frustração contida. Naquele galpão enorme, onde máquinas caras eram montadas, havia um problema sério. Um motor, o mais novo protótipo da montadora, estava parado. Custou milhões, mas não funcionava. Engenheiros internos limpos andavam de um lado para o outro, frustrados. Aurora Brandão, a chefe, uma mulher com muitos diplomas e um jeito muito seguro de si, analisava dados no computador. Sua equipe, antes confiante, agora parecia perdida. Ninguém sabia por que aquele motor não dava nenhum sinal de vida.
Era um prejuízo grande para a empresa e um mistério sem solução. Foi então que um funcionário mais antigo, que trabalhava na fábrica há muito tempo, deu uma sugestão: chamar Silas. Houve risadas. Silas, o mecânico que vive sujo de graxa? Alguém perguntou com deboche. Silas, um homem de 40 e poucos anos, com mãos grossas de tanto trabalhar, apareceu. Ele usava um macacão manchado de óleo. Seus olhos, porém, eram calmos e observavam o motor com uma atenção diferente da pressa dos engenheiros. Ele era um tipo de mecânico mais antigo, que confiava no que sentia e ouvia, não só nos computadores. Muitos na fábrica o viam como alguém sem estudo, que não entendia de tecnologia moderna. Aurora olhou para Silas. Ela deu um sorriso de lado que parecia zombar da situação. Era como se ela estivesse lançando um desafio, querendo ver Silas falhar na frente de todos. O motor, grande e inerte, parecia rir dos engenheiros formados. Silas apenas respirou fundo. Ele podia sentir que algo não estava certo naquele motor, uma falha que nenhuma máquina havia detectado. O público agora se perguntava: o que um mecânico simples faria diante de um motor tão complexo que nem os grandes engenheiros conseguiam consertar? O que aconteceria a seguir? Gostou da introdução? Mergulhe fundo nesta história de esforço e reviravolta. Curta, comente e compartilhe, para acompanhar cada passo dessa jornada. Silas cresceu numa oficina pequena, em uma cidade do interior. Ali, o cheiro de graxa e gasolina era parte da casa. Ele aprendeu o ofício com o pai, que não tinha diplomas, mas entendia de motores como poucos. Era um conhecimento passado de geração para geração, na base da prática, do erro e do acerto e da intuição. As máquinas não falavam, mas Silas aprendia a ouvir seus chiados e batidas. Ele veio para a cidade grande em busca de mais trabalho e esperança para a família. Porém, nesse novo lugar, ele era visto apenas como um trabalhador braçal, alguém sem valor, num mundo que só admirava quem tinha faculdade e títulos. Sua aparência simples e seu jeito calmo reforçavam essa visão. Na montadora, muitos engenheiros o olhavam como uma peça antiga de museu, alguém que não se encaixava na era da tecnologia avançada. Para eles, Silas era lento, talvez ingênuo, e seu jeito de conversar com as máquinas era coisa de gente velha. Ninguém parecia notar o brilho em seus olhos quando ele estava perto de um motor, a paixão em suas mãos calejadas. O valor que ele dava ao trabalho duro e ao conhecimento vindo da experiência não era reconhecido por quem só via números e teorias complexas. Além de tudo, Silas carregava um fardo pesado. Ele era o único a sustentar sua irmã mais nova, que tinha problemas de saúde e exigia muitos cuidados e despesas. Essa responsabilidade silenciosa pesava em seus ombros, tornando-o ainda mais vulnerável ao desprezo dos outros. Cada olhar de pena ou deboche era uma ferida a mais, mas Silas não desistia. Ele precisava daquele emprego, precisava provar seu valor não por ego, mas pela dignidade de seu ofício e pela promessa de um futuro melhor para sua irmã. Sua força vinha desse amor e dessa teimosia silenciosa. Silas se aproximou do motor parado. Com calma, ele começou a inspecionar o gigante de metal, passando as mãos pelas peças como se as sentisse. Os engenheiros de Aurora, que estavam por perto, observavam com olhares cheios de desprezo. Eles cochichavam e trocavam sorrisos irônicos. Para eles, era um espetáculo ridículo ver um mecânico simples tentar algo que eles, com toda a sua formação, não haviam conseguido. A atmosfera ficou pesada, cheia de um ar de superioridade que fazia Silas se sentir ainda menor naquele ambiente moderno e impessoal. Cada movimento de Silas era julgado e desdenhado em silêncio por aqueles que se consideravam a elite do conhecimento ali. A humilhação aumentou quando Aurora se aproximou.
Com um sorriso que não alcançava os olhos, ela lançou um desafio em tom de zombaria, quase sussurrando para que a equipe ouvisse. Se você consertar esse motor mecânico, eu me caso com você. A frase dela não era uma promessa, mas uma piada cruel, cheia de sarcasmo. A risada alta de Aurora e de seus engenheiros ecoou pelo galpão, fazendo Silas sentir o peso de cada deboche. Ele não demonstrou raiva, mas um incômodo silencioso. Seu rosto, antes calmo, ficou um pouco tenso, mostrando que as palavras atingiram em cheio sua dignidade. Silas não respondeu com palavras. Apenas acenou com a cabeça, um gesto simples que carregava toda a sua teimosia e a certeza de sua capacidade. Ele se recusava a ser intimidado por aquela humilhação pública. O som das risadas diminuiu, substituído por um silêncio carregado de expectativa. Ninguém ali acreditava que ele pudesse ter sucesso, mas, no olhar de Silas, havia uma determinação que os outros não conseguiam ler. Ele sentiu a injustiça do momento, a forma como seu conhecimento era desvalorizado, mas isso só o impulsionou a provar que estavam todos errados. Léo, o estagiário, observava tudo de perto. Ele era jovem, recém-saído da faculdade, e via Aurora como um ídolo. Queria ser como ela, inteligente, com diplomas importantes e respeitado por todos na montadora. No começo, Léo também duvidava de Silas. Compartilhava do olhar cético e um pouco arrogante da equipe de engenharia. Para ele, o conhecimento vinha dos livros e dos computadores, e a forma de trabalhar de Silas parecia ultrapassada, quase ridícula. Ele assistia Silas se curvar sobre o motor, suas mãos calejadas tocando as peças, e não entendia o que o mecânico esperava encontrar ali, sem o auxílio da tecnologia de ponta que eles tanto valorizavam e dominavam. Mas à medida que os dias passavam e Silas não desistia, algo começou a mudar em Léo. Ele via a dedicação de Silas, a paciência com que tentava uma e outra vez, a forma como ele parecia escutar o motor. Era diferente da pressa e da frustração de Aurora e sua equipe, que apenas revisavam planilhas e teorias. Léo começou a notar que a paixão nos olhos de Silas era algo que ele nunca tinha visto nos outros engenheiros. O mecânico não seguia um manual, mas uma intuição profunda, algo que os livros da faculdade não ensinavam. Léo percebia a frustração dos outros e o sarcasmo de Aurora aumentar a cada tentativa. Contudo, em seu silêncio, o jovem estagiário começou a questionar suas próprias ideias. A inteligência podia estar nos cálculos, sim, mas também nas mãos que conheciam o material. Ele via Silas sujo de graxa, mas com uma luz nos olhos que faltava em muitos ao seu redor. Léo, que antes só admirava a lógica fria, começava a ver a beleza e a complexidade do conhecimento que vinha da prática. Aos poucos, seus olhos se abriam para um tipo diferente de sabedoria, uma que a universidade não havia lhe mostrado. A cada vez que Silas tentava algo e o motor não respondia, o sarcasmo de Aurora ficava mais forte. Ela fazia comentários cortantes sobre magia versus ciência, sempre com um sorriso de superioridade. A pressão aumentava. Muitos funcionários faziam apostas sobre o fracasso de Silas e ele podia sentir os olhares de pena e desdém. Léo, que o observava, começou a sentir um desconforto crescente. Via a persistência teimosa de Silas, a forma como ele não desistia, algo que ele não encontrava em Aurora, apesar de toda a sua inteligência. Essa paixão pelo trabalho era um detalhe que as teorias da faculdade não conseguiam explicar, e Léo se via cada vez mais intrigado. Houve momentos em que Silas quase cedeu ao desespero. Aquele motor era complexo demais, e as horas de trabalho eram exaustivas. A cada tentativa que falhava, a imagem de sua irmã doente, dependendo dele, vinha à sua mente. O desafio lançado por Aurora também ecoava, mas não como algo a ser superado por orgulho, e sim como uma prova de sua dignidade. Ele respirava,
Fundo, passava a mão pelo cabelo oleoso e voltava para o trabalho. Esse amor silencioso pela irmã e a teimosia em seu coração eram o combustível que o impulsionava a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido e o cansaço o vencia. À noite, em sua casa simples, Silas não descansava. Ele espalhava diagramas antigos no chão, desenhos de motores de décadas passadas, e os estudava com uma lupa. Era um conhecimento que não estava nos livros de engenharia moderna, mas nas páginas amareladas da experiência. Ele sonhava com o motor, com ruídos e engrenagens, buscando a solução em seus pensamentos mais profundos. A tensão atingia seu ponto máximo. Um prazo final se aproximava rapidamente e a pressão para consertar o motor se tornava insuportável. Silas sabia que o tempo estava acabando, mas um pequeno detalhe, algo que ele havia percebido no dia anterior, não saía de sua mente, uma semente de esperança em meio ao caos. A história está prestes a ter uma reviravolta. Não perca os próximos acontecimentos. Siga nosso perfil e fique por dentro de cada emoção. O que você acha que Silas vai descobrir? Deixe seu comentário. A reviravolta aconteceu em um momento de silêncio profundo. Após dias de trabalho sem descanso, quando todos já esperavam o fracasso, Silas pediu para ficar a sós com o motor por um último instante. O galpão estava vazio, a luz da fábrica fraca. Ele fechou os olhos, suas mãos calejadas tocando o metal frio do motor. Silas não usava ferramentas complexas, apenas sua intuição. Ele ouvia o motor, como se o metal pudesse falar. Era um jeito antigo de trabalhar, que seus professores de engenharia desprezariam, mas que para ele era a única forma de entender o que a máquina estava sentindo. De repente, Silas sentiu algo, uma vibração quase imperceptível, um movimento minúsculo que nenhum sensor de alta tecnologia, por mais moderno que fosse, conseguiu captar. Era como um grito silencioso vindo de dentro do motor, uma anomalia tão pequena que só anos de experiência e a intuição apurada podiam detectar. Aquele detalhe insignificante era o grande problema. Ele abriu os olhos. O motor, aos olhos dos outros, parecia perfeito, mas Silas sabia que havia uma falha ali. Ele havia encontrado a raiz de todo o problema. Ele se afastou e, com um movimento preciso, apontou para um minúsculo parafuso. É este parafuso. Sua voz era calma, mas firme. A rosca está um pouco gasta. Isso causa um desequilíbrio que nossos sensores não leem. A descrença da equipe de engenheiros era visível. Aurora riu, pensando ser um detalhe bobo, insignificante demais para um motor tão complexo. Mas Silas, sem dizer mais nada, fez a substituição rápida da peça minúscula. A tensão no ar era palpável. Aquele era o momento da verdade, o teste final de sua intuição contra a lógica deles. Silas apertou um botão. O galpão ficou em silêncio por um segundo, tenso. Então, um chiado suave começou, diferente de tudo que tinham ouvido antes. Depois, o chiado se transformou em um ronco baixo, constante e perfeito. O motor, antes mudo e sem vida, despertou. Funcionava perfeitamente, com uma melodia que parecia impossível, preenchendo o ar com o som da vitória. Aquele som limpo era a prova de que Silas estava certo e que toda a tecnologia deles não havia encontrado o que a intuição do mecânico encontrou. O barulho do motor encheu o espaço, silenciando